Você vê, um jornal tem um jornalista lá que você conhece, outras empresas têm um dono, mas ninguém sabia quem são essas pessoas que têm um papel fundamental como política, como cultura, seja lá como for, porque é a pessoa que vai escolher o que os outros vão ler. Eu nasci no Tocantins, numa cidade chamada Pium. O Pium, para quem não sabe, é o borrachudo. Então vocês imaginam como é que alguém pode dar o nome de uma cidade que chama Pium. Meu pai era um sujeito pacato, vaqueiro, quer dizer, o que é o vaqueiro? Um sujeito que tomava conta da fazenda dos outros. Eu sei que ele sabia ler, sabia escrever, tinha uma ótima caligrafia, mas não sei o que ele escrevia. E eu até brinco que assim, ele escrevia na areia, que eu até dedico esse meu livro quando eu fiz o manual de editoração ao meu pai que escrevia na areia, porque eu só via ele escrevendo quando ele terminava na roça ali, sentava na beira da areia, comia, tomava muita água e ficava com um gravetinho escrevendo assim. Eu nunca sei o que ele fez isso, mas aquilo me marcou muito, né? Eu mesmo sem saber o que era escola, a escola para mim foi um fascínio. Como eu disse, às vezes a pessoa pobre, ela não imagina o que vai ser, o que ela quer ser, como se pergunta, o que você quer ser quando crescer? O pobre não sabe fazer isso, é sobreviver. Mas a sensação de prazer que eu senti de ir à escola, hoje eu penso, bom, tinha alguma coisa que me levou onde eu levei, né? A gente não tinha livro em casa. A gente tinha em casa, por dizer, um livro, que era a Bíblia. Mas a Bíblia não era para ser lida, não é que as pessoas gostassem, soubessem ler, era um objeto sagrado. Você sabe que a Bíblia nem todo mundo podia ler, até um certo tempo tinha que ser só o padre, porque você podia ter interpretações erradas, mas era um objeto sagrado. Então, para que minha mãe usava a Bíblia? Por que tinha essa Bíblia em casa? Era para colocar dinheiro dentro, os trocadinhos, porque aí se alguém roubasse seria uma heresia, estaria condenado ao fogo do inferno, né? A outra lembrança que eu tenho de livro dessa época era o Monteiro Lobato, as edições do Jeca Tatu. Isso aqui que são essas obras de referências também que você vê a evolução da capa do livro no Brasil de 1820 a 1950. O Biratã Machado é um bibliófilo, assim, ele tem isso que tudo ele tem na biblioteca dele. É um bibliófilo pobre, de autêntico, porque não tem onde cair morto. Tudo que ele tem é para comprar livro, quer dizer, então, mas ele está fazendo uma coisa que todo bibliófilo deve fazer, é dar conhecimento daquilo que ele tem. Então você vai chegando aqui, vai indo, vai evoluindo a forma, o design da capa. Então uma por uma é analisada, quer dizer, como é que aqui, por exemplo, esse tipo de hoje que Monteiro Lobato, que lançou essas coisas, era nesse estilo, tinha que ter apelo para chamar atenção. E realmente tem coisas geniais aqui, capistas. Tem um que chama Eugênio Hirsch, que é fantástico as capas dele, né? Eu tinha trabalhado em lojas, vendendo tecido, chapéu, sapato. Eu podia, que era uma tia que morava numa cidade de Séries. Então eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar no depósito. Que bonito, bem organizado, fazer pilhas de livro, separar os livros para as notas. Mas eu sempre tive muita dificuldade com números. Eu costumo que eu sou analfabeto numérico. Eu ficava no depósito, na hora do almoço, em vez de eu ir almoçar, eu aproveitava para ver o que as pessoas estavam fazendo, como que era feita a revisão. Então era assim, aquela concentração, achava bonito o livro aqui, o original em inglês, eu por aqui olhando, conferindo linha por linha. E tinha a revisão de primeira prova também, que era em dupla, né? Um falava e o outro seguia a leitura. Então eu comecei, e olha, eu posso ajudar, posso dar uma mão aqui. Em vez de eu ir almoçar, eu aproveitava para ir lá para ver. Não era nem porque dizer assim, por que você aproveitava o almoço? É porque eu não tinha dinheiro para comer, para almoçar, eu só jantava, então eu digo, vou aproveitar para fazer isso aqui. E fui,
E aí eu comecei a trabalhar com revisão. Pegar o original, corrigir. Claro que eu não entendia absolutamente nada, eu era um analfabeto funcional. Mas eu tinha que aprender. E aí eu fui aprendendo, eu passava às vezes um dia para ler uma página, eu ficava confuso. Eu digo, mas se os outros aprenderem, eu também vou aprender. Então eu ficava olhando como os outros corrigiam, eu anotava, fazia uma lista de substituições. Eu lembro de uma palavra que os franceses gostam muito de usar a terminação mente, frequentemente, e que o Jacó gostava de pôr a miúde. Eu achava uma delícia, trocar uma palavra enorme por uma palavrinha pequena, a miúde, me soava muito bonito aquilo. Então aí que eu comecei, de fato, a ler livros e, infelizmente, eu comecei a ler livros que eu não entendia nada, quer dizer, era forma para mim. Eu não ia entender nada de semiótica, não ia entender nada de teatro, teoria, crítica, arquitetura, tudo isso para mim eu já não tinha leituras nos meus estudos de colégio, essas coisas. Eu não tinha uma formação para trabalhar com texto, mas ali eu via que eu podia aprender alguma coisa. Bom, esse aqui era um caderno de viagem que ele fez para a Itália e ele fez os desenhos. Isso é uma tradição que os artistas têm, de ter aqueles cadernos de viagem. Então são coisas, às vezes, são mais bonitas, assim, você olhando, que é o processo criativo, né? Então ele registrou esse trabalho, esse era como se fosse um bloco de anotações de artista, e ele ia anotando aqui, fazendo os esboços. Isso daqui depois se transforma nas pinturas, mas isso era o esboço. Inclusive a gente manteve as páginas onde não tinha desenho, manteve para ficar o mesmo jeitinho que ele fez, né? O grande mestre na área de editoração foi o Jacob Ginsburg, que ele entendia de livro, entendia de revisão, entendia de produção, ele fazia tudo. Mas eu descobri que ele era um professor por excelência, assim. Então, quando eu estava cansado, eu ia na sala dele e perguntava, tirava as dúvidas. E às vezes ele perdia a manhã toda comigo, explicando. Então é daquelas obras que vão ficar para colecionador, para isso. Então reproduzimos, e como é uma coisa acadêmica, e além do caderno, você tem um professor que faz os estudos, vai explicar, contar um pouco essas histórias também. O texto, né, vai explicando. Isso justifica, porque uma das distorções, às vezes, da universidade é achar que a produção artística não é produção de conhecimento. Então, quando fala editar livro de arte, eles dizem, mas editar livro de arte, olha, aí a universidade não ensina a fazer arte, então por que não faz o livro de arte, né? Então, tive essa chance de fazer essas coisas desse tipo que dificilmente alguém hoje vai ter coragem de fazer. Eu fiz psicologia, essas coisas, e queria continuar estudando alguma coisa para fazer, continuar trabalhando com livro. Então pensei em fazer letras, pensei em fazer jornalismo, e o Jacó disse, não, faça pós-graduação. Lógico que eu não sabia nem o que era pós-graduação. E, nesse período, o João Alexandre assume a editora da Universidade de São Paulo para fazer essa transformação. E eu já o conhecia, porque eu editava ele na Perspectiva, conversava com ele, já tinha uma certa amizade com ele. Quando ele assumiu, ele me convidou para ir para a EDUSP. Foi a grande oportunidade que eu tive também de criar uma editora do zero, quer dizer assim, do zero no sentido de que a EDUSP não fazia livros, ela só coeditava. Paralelamente, quer dizer, eu prestei concurso para professor. Gente, mas eu não tenho a mínima preparação, eu nunca estudei nem numa universidade decente, que eu vou dar aula para a USP. Não, você tem que vir. Dar aula também não era pelo fato de dar aula, é porque eu dando aula, eu era obrigado a estudar. E aí eu comecei realmente a estudar o livro, estudar a literatura sobre o livro. 26 anos na EDUSP. Quando você sobrevive a tantos reitores, alguma coisa, é porque você tem alguma
digamos, estar dando alguma coisa em troca, até as coisas se tornarem politicamente, quer dizer, os cargos são escolhidos hoje não mais por mérito, mas por apoios políticos, e aí eu estou fora. É claro que eu estava na EDUSP, eu sou funcionário público, e eu sabia que isso não ia ter uma durabilidade. Então, a minha mulher, a Vera, ela era revisora, ela foi publicitária, ela sabia fazer revisão, sabia redigir. Eu sempre falava, conversava, que eu gostava muito de livros. As pessoas percebiam e elas sempre me perguntavam, mas por que você não tem uma editora? Olha, porque eu sei quanto custa, eu não tenho nenhum parente que possa, nem banco por trás que possa me financiar. Mas um dia você é picado com essa coisinha do livro. E foi quando eu recebi o livro do Rodrigo Lacerda, que chama Mistério do Leão Rampante, que eu li o livro e achei fascinante. Né? E esse foi o primeiro livro que eu fiz da Ateliê. Não foi esse formato, é o primeiro título, porque o primeiro formato era um livrinho pequeno. Aí quando a gente fez 10 anos da editora, eu quis fazer uma edição em homenagem. Quer dizer, então essa edição é comemorativa dos 10 anos da editora. É um dos poucos textos que eu escrevi para a Orelha, que eu digo que esse livro é que me fez eu tomar a atitude de me tornar editor, de editar um livro, que eu fiquei com ciúme de dar esse texto para outra pessoa e resolvi fazer a editora. Aí a gente decidiu que a editora ia ser pequena, então eu, a Vera, mais 4, 5 pessoas, a gente vai tocando, fazendo, você ter o privilégio de fazer aquilo que eu gosto. Eu não estou obrigado a fazer absolutamente nada, não tenho compromisso, continuo trabalhando para sustentar, porque se a gente vai fazer uma editora achando que vai viver só dela, quer dizer, você entra num parafuso, você não aguenta. Então, as despesas eu aguento com o meu salário e invisto o restante criando um catálogo que talvez esse ano chegue a 1000 títulos, né? Quer dizer, essa é a ideia, está mais ou menos chegando a 1000 títulos já. O que eu editei é meu livro, ou seja, meu livro são minhas edições. Esse é o grande livro que eu não escrevi, mas que ele é isso, o livro do editor é o que ele fez. Isso aqui também é um desses projetos especiais, né? Que é um pintor que vai para Paris e ele desenvolve esse trabalho, uma exposição, e leva os índios vão comentando e fazendo desenho dos monumentos. Então ele tem um projeto todo especial também, que isso aqui é coisa que dá um trabalho e o arquiteto tem que fazer. Você tem toda a obra, tudo encaixada, tudo direitinho, com qualidade. Isso também era uma coisa interessante, porque nessa época a imprensa oficial tinha um projeto muito arrojado, ela topava fazer isso, hoje também está acabando. Quer dizer, então nós vemos uma decadência dessas coisas, né, de qualidade. Tem que ter muito dinheiro para fazer, e às vezes isso aqui a gente pensa, a pessoa, mas é caro. Ué, tão caro como outro qualquer, que só tem mais criatividade, mas não quer dizer que você fazer uma coisa bem feita não é mais caro do que a mal feita. Você pode gastar tudo isso aqui fazendo uma coisa bem feita, mal feita, né? É. O meu xodó é a coleção de artes do livro, que felizmente a gente tem já 1000 leitores para esses livros, que para mim já são muito. Tem coleções de clássicos que no fundo, a gente demora para ir chegando um perfil, apesar de eu ter editado muitas pessoas novas, mas eu sei que hoje eu sou um editor que estou muito mais ligado ao mundo acadêmico, aos clássicos, do que propriamente editar autores novos. Não porque eu não goste, é porque às vezes o autor novo, dependendo da editora, eu posso editar, mas eu nunca vou torná-lo um grande, digamos, ele é pequena, ela pode dar à luz. Eu posso dizer que me orgulho muito de ter editado Marcelino, ter descoberto algumas pessoas que se transformaram, o Rodrigo Lacerda, quer dizer, tudo isso, quer dizer,
são coisas que fascinam. Hoje, se você chega para mim e diz assim, olha, tem um best-seller, eu digo, não, você escolheu a editora errada, eu não sou editor de best-seller. Uma vez me perguntaram qual era meu best-seller, eu disse que era o Gil Vicente. Começaram a rir, mas é o Gil Vicente, né? Todo mundo pensa que best-seller é o que está vivo, né? Na realidade, Machado de Assis continua sendo best-seller. Eu ponho os Sertões do lado da Odisseia. Esse aqui, quer dizer, um dos grandes clássicos que realmente eu tenho um prazer enorme de fazer e com uma preocupação que é a edição fácil de você ler. Porque um dos grandes problemas de você ler Euclides da Cunha é a quantidade de palavras que você não conhece. A sinonímia é muito complicada. Então, você está lendo, você não precisa de um dicionário. Você baixa a vista, está aqui a palavra. É outro tipo de leitura quando você vai dominando isso, né? Os Sertões, por exemplo, é um livro que a gente levou 7 anos em provas para fazer. E às vezes eu levo. Meu livro mesmo, que é o Manual de Estilo e Editoração, depois que eu defendi a tese, eu levei 7 anos para fazer. Que para mim é uma referência, minha prática da edição, quer dizer, para as pessoas que têm interesse em conhecer, ser editor, de como publicar um livro, a normalização, as normas realmente que você tem que se aplica, é isso aqui. Então isso foi meu doutorado. Depois eu passei uns 7 anos para editar, tudo eu sou muito devagar, não faço nada desse tipo não. Mas aqui você tem as regras de quem quer ser o editor. Então você receber um prêmio por isso, com o melhor livro de comunicação do ano, é claro que você deixa então eu contribuir com alguma coisa. O que eu vou deixar é isso, os livros que eu fiz, os autores, a amizade que a gente fez, com a vivência que a gente teve, o aprendizado. Que no fundo, o grande prazer de fazer livro é você estar aprendendo sempre. Você está sempre fazendo alguma coisa diferente e tirando proveito disso. Não encarar isso como se fosse um trabalho massacrante, não. Um trabalho que tem que ser feito com prazer. E eu, de alguma forma, criei essa situação que eu posso me dar esse luxo de ter uma editora que não é comercial, uma editora que vive, a gente vive dela, mas não quero ser grande, eu quero ser pequeno. Grandes são os livros, esses eu quero que eles sejam grandes e famosos.